Embora seja incomum, não é inédito que adolescentes ou crianças sejam condenados a longos anos de prisão por crimes graves. Nos Estados Unidos, dependendo da gravidade do delito, alguns estados permitem a transferência de jovens do sistema juvenil para o sistema criminal adulto, mesmo que tenham apenas 12 anos. As leis variam de estado para estado e de país para país, cada um definindo como lidar com jovens infratores. O que permanece constante é a brutalidade dos crimes cometidos. Neste vídeo, você conhecerá alguns jovens e crianças cujos atos são verdadeiramente chocantes, tendo cometido alguns dos crimes mais hediondos imagináveis. Sem exagero, os 2 últimos casos desta lista são particularmente cruéis. Olá, é um prazer estar com você novamente. Espero que esteja tudo bem. Atualmente, os casos mais brutais envolvendo crianças e adolescentes que temos notícia ocorrem nos Estados Unidos. Lá, apesar das variações nas leis estaduais, não há uma idade mínima constitucionalmente estabelecida para prisão perpétua, o que significa que até crianças podem receber essa sentença. A pena de morte para menores de 18 anos foi banida em 2005, independentemente do crime cometido. E acredite, foram muitos crimes graves. Iniciando nossa lista, os irmãos Derek e Alex King ficaram conhecidos em todos os Estados Unidos por um motivo sombrio: o assassinato brutal de seu pai, Terry King. Até hoje, ninguém entende completamente o que aconteceu e quem foi a verdadeira vítima dessa história. Tudo ocorreu na madrugada de 26 de novembro de 2001, enquanto Terry King dormia tranquilamente pela última vez. Naquela noite, ele foi espancado até a morte por seus filhos de 12 e 13 anos com um bastão de beisebol. A história não termina aí, pois além de matarem o pai, os dois também atearam fogo na casa em uma tentativa de encobrir o crime. Não deu certo, e apenas horas depois, eles confessaram o crime à polícia. A grande questão é que eles mudaram a versão da história várias vezes, tornando quase impossível determinar qual é a verdadeira. Inicialmente, alegaram que agiram em legítima defesa contra os abusos do pai. Depois, mudaram a versão, dizendo que foram coagidos por Rick Chaves, um amigo da família que sempre os abrigava quando fugiam de casa. Quando a polícia investigou Rick Chaves, a história ficou ainda mais bizarra. Descobriu-se que Rick já havia sido preso por abuso de menores e possuía diversos materiais acusatórios. A história se tornou cada vez mais complicada, com cada pessoa escolhendo uma versão para acreditar. Em 2002, os jovens Derek e Alex foram julgados como adultos, e ao se declararem culpados pela morte do pai, receberam penas de 8 e 7 anos de prisão. Na época, Kelly Marino, a mãe dos jovens, disse que eles ainda não entendiam as consequências de seus atos e não sabiam que estavam indo para a prisão. Durante uma entrevista, ela disse: "Eles acham que vão para um parquinho, acham mesmo, eles acham que vão estar com outras crianças e vão se divertir." Rick Chaves foi julgado separadamente por um júri, sendo inocentado de qualquer envolvimento no assassinato, mas condenado pelo material ilegal que possuía. Após cumprirem suas penas, os irmãos King saíram da prisão. Mas uma juventude atrás das grades cobrou seu preço. Em 2011, Alex King foi preso novamente após fugir do local de um acidente de trânsito sem prestar socorro às vítimas. Em 2024, aos 35 anos, Alex voltou à mídia após ser encontrado morto devido ao abuso de substâncias ilícitas. Quanto ao seu irmão Derek King, desde que saiu da prisão, resolveu viver uma vida reclusa e atualmente não há informações sobre ele na mídia. Até hoje, não se sabe ao certo o que levou os irmãos a cometer um crime tão brutal, mas é inegável que o tempo preso roubou deles sua juventude e trouxe consequências graves para suas vidas. Nem todas as histórias têm um final trágico, por mais perturbador e sem esperanças que o seu início possa ser. Esse é o caso de Jemerion Lavornan, que possui uma das histórias mais impressionantes que você irá conhecer. A história de Jemerion começou em agosto de 2014. Ele tinha apenas 12 anos, e com uma faca de cozinha em mãos, dirigiu-se até o parquinho local e atentou contra a vida de outra criança de apenas 9 anos. Jemerion sabia o que estava fazendo. Na verdade, como ele mesmo disse, esperava que após isso fosse morto pela polícia logo em seguida. Isso era algo que ele desejava. Quando ninguém veio até ele após ter cometido o crime, ele mesmo ligou para a polícia e confessou. A gravação da ligação é perturbadora. Nela, é possível ouvir uma criança de 12 anos dizendo: "Acabei de esfaquear alguém. Eu estou farto da vida e eu quero morrer. Venham me pegar e me prendam para o resto da vida. Levem-me para a prisão juvenil para o resto da vida. Me matem." Desde o início, era possível perceber que, por mais hediondo que tenha sido o crime de Jemerion, havia algo mais por trás dessa história.
Ao investigarem, os policiais descobriram que ele vinha sofrendo um longo histórico de abusos físicos e emocionais dentro de casa, todos por parte do seu padrasto, ao ponto de que isso tenha feito desistir da vida. Gemerion foi condenado por homicídio em primeiro grau, mas, em vez da sentença de morte que desejava, ele recebeu uma sentença híbrida. Ele ficaria detido até os 21 anos, e após esse período, teria direito a uma liberdade condicional dependendo de seu progresso. Enquanto cumpria sua pena, vários psicólogos o visitaram, dedicados a ajudá-lo da melhor maneira possível. O tratamento e toda a ajuda que recebeu fizeram progressos em Gemerion, que não apenas conseguiu se abrir mais, falando sobre os traumas que sofreu no passado, como se tornou um mentor para novos internos. Uma belíssima história de superação. Em 2021, após ter cumprido sua pena, ele foi liberado para sair da instituição e viver com a família que o adotou. Atualmente, ele segue trabalhando em programas de apoio a jovens em situação de risco e, além de atuar ativamente numa ONG local, ajudando jovens como ele. Seu objetivo não é justificar seus atos, mas fazer o possível para que outros jovens não sejam vítimas de abusos e negligências e acabem se perdendo, assim como ele próprio se perdeu no passado. Já com relação ao jovem de 9 anos que foi vítima dessa história, ele era criado por sua avó, Toni Noomaker, quem acabou se mostrando a pessoa mais forte dessa história. Ela conta que de início sentiu ódio, mas, quando entendeu o que estava acontecendo, conseguiu perdoar o jovem Gemerion. Em suas palavras, ela disse: "Eu não posso mudar o passado, mas eu tenho a capacidade de escolher minha resposta. Precisamos de mais compaixão nesse mundo para que possamos nos tornar tudo o que somos destinados a ser. Sério, quem precisa de mais ódio?" Totalmente diferente do jovem Gemerion, os irmãos Robert e Michael Beaver possuem uma história com um final trágico, além de um início totalmente perturbador. O caso deles é mais recente, tendo acontecido em julho de 2015. Na ocasião, os irmãos, de 18 e 16 anos, atentaram contra a vida de seus pais e seus outros 3 irmãos, num crime que já haviam planejado há meses. O motivo? Tudo porque eles queriam se tornar serial killers famosos mundialmente. A detetive Rihanna Russell, responsável pelo caso, disse que eles queriam matar pelo menos 50 pessoas. Eles queriam ser famosos, queriam uma página da Wikipédia e cobertura da mídia, além da própria família. Eles revelaram que tinham planos de sair pelas ruas da cidade, cometendo novas vítimas. Crystal, a irmã deles de apenas 13 anos, foi uma das sobreviventes, apesar de ter sofrido vários ferimentos pontiagudos. Quem também sobreviveu foi o irmãozinho deles de apenas 2 anos, provavelmente esquecido pelos irmãos. É impossível sabermos o que se passava na cabeça dos dois, assim como também é difícil ter certeza do que realmente acontecia na casa deles. Conforme relatos dos vizinhos, os pais eram totalmente restritos, impedindo que os filhos saíssem de casa ou interagissem com outras crianças da vizinhança. Alguns vizinhos relataram que só descobriram o nome dos irmãos após os verem nos jornais. Já os irmãos dizem que eram abusados fisicamente pelos pais. Mas não apenas isso. Na delegacia, eles confessaram o crime, tudo enquanto riam das barbaridades que haviam acabado de cometer. Eles diziam que o objetivo era superar alguns dos grandes massacres dos Estados Unidos, de modo que entrassem para a história. Robert Beaver foi condenado a 5 prisões perpétuas consecutivas, enquanto Michael Beaver também recebeu as 5 perpétuas, com o adicional de mais 28 anos de prisão. Nenhum deles irá sair das grades tão cedo. Atualmente, eles seguem na penitenciária estadual de Oklahoma, onde ocasionalmente se envolvem em brigas dentro da prisão, principalmente contra agentes. Já a casa da família foi demolida em 2017 e transformada num memorial comunitário. Hoje, os tiroteios em escolas são um grande problema ao redor do mundo. Contudo, os Estados Unidos ainda sofrem bastante com isso. Conforme dados da ONG Everyton for Gun Safety, há uma média de 100 a 150 tiroteios em escolas todos os anos. Em 2023, por exemplo, foram registrados mais de 100 tiroteios, alguns com fatalidades, outros apenas com feridos. Dentre os vários casos que aconteceram no passado, um deles chama a atenção, o caso do jovem Belry Dali Lucatis, de apenas 14 anos. Em 2 de fevereiro de 1996, o jovem Belry entrou em seu colégio fantasiado como um pistoleiro do Velho Oeste. O que ninguém imaginava era que o rifle .30 e as 2 pistolas que ele carregava não eram apenas parte de sua fantasia, mas sim armas reais e letais. Um professor e 2 alunos foram suas vítimas. A situação somente não escalonou mais ainda porque John Lane, o professor de educação física do colégio, conseguiu imobilizar e desarmar Belry antes que ele pudesse fazer novas vítimas. O plano de Belry era usar os demais alunos como reféns para poder escapar, mas ele acabou sendo pego pela polícia antes de colocar esse plano em ação.
Após realizar investigações, ficou comprovado que Belry vinha de um lar disfuncional no qual sua mãe, vítima de uma depressão profunda, pedia várias vezes para que ele aceitasse realizar um pacto com ela para juntos atentarem contra as próprias vidas. Além disso, ele também era vítima de bullying no colégio. Em suas próprias palavras, ele dizia que tinha intenções de atentar contra a vida de apenas um colega de classe, o jovem Manuel Vela, e que as outras mortes foram acidentais. Durante seu julgamento, a defesa tentou alegar insanidade, dizendo que Belry sofria de bipolaridade, mas o júri o considerou responsável por seus crimes. Ele acabou recebendo a sentença de 2 prisões perpétuas, além de um adicional de 205 anos. No entanto, em 2017 ele acabou sendo ressentenciado, com sua pena diminuindo para apenas 189 anos de prisão. Na ocasião, 20 anos depois do ocorrido, o professor John Lane, responsável por imobilizar Belry e evitar uma tragédia ainda maior, perguntou a ele por que fez aquilo. Pela primeira vez, Belry respondeu dizendo: "A resposta curta é que eu estava com medo, com raiva e com ciúmes. Essa não é uma explicação completa, mas eu estava numa situação em que eu estava passando pelas mesmas coisas que todas as outras crianças e eu não percebi. Eu não sabia que todo mundo passava por isso. E quando eu comecei a me sentir rejeitado, em vez de me aproximar de alguém ou dizer algo a alguém, eu simplesmente escondi-os e em vez de encarar meus próprios problemas e admitir que havia algo errado comigo, eu transferi esse comportamento para os outros." Dentre todas as histórias que você viu até agora, as 2 últimas com certeza são as mais cruéis. Começando pela jovem Alyssa Bustamante, que com apenas 15 anos de idade, cometeu um crime brutal e sem explicação, o assassinato de uma criança de apenas 9 anos. Na época, Alyssa já vinha enfrentando problemas como depressão e automutilação, algo que preocupava bastante sua família. No entanto, eles nem sabiam que o pior ainda estava por vir. Dias antes do crime, Alyssa foi até um bosque próximo de sua casa, onde cavou 2 covas rasas. Conforme ela revelou posteriormente ao sargento da polícia do Missouri, as covas eram devido a uma curiosidade que ela tinha sobre qual seria a sensação de matar alguém. Na noite do dia 21 de outubro de 2009, Alyssa convenceu sua irmã mais nova a trazer a vizinha Elizabeth Olten, de 9 anos, até o local das covas com a desculpa de que lhe daria um presente. Ao chegar lá, Alyssa surpreendeu a jovem ao atacá-la, cruel e brutalmente, até que ela não resistisse. Trata-se de um crime premeditado, além de extremamente cruel. Após as investigações, a polícia não teve qualquer dúvida de que Alyssa era responsável pelo crime, principalmente por ela ter descrito tudo isso em seu diário. O diário dela foi lido no tribunal. Trata-se de um relato forte e brutal, no qual ela dizia: "Eu a estrangulei, cortei a garganta e esfaqueei. Então agora ela está morta. Eu não sei como estou me sentindo, foi incrível. Logo que passa a sensação de, oh meu Deus, eu não posso fazer isso, é realmente prazeroso. Agora eu estou aqui, tipo, nervosa e tremendo. Eu tenho que ir para a igreja agora." No momento em que a polícia buscava pela jovem Elizabeth, Alyssa estava numa aula de dança em sua igreja. Inicialmente, ela se declarou como inocente, sendo então acusada de assassinato em 1º grau. Mas em 2012, ela acabou aceitando um acordo e se declarando culpada. Na ocasião, durante o julgamento, ela aproveitou para tentar pedir desculpas à família, dizendo: "Eu sei que palavras nunca vão ser suficientes, nunca vão conseguir descrever exatamente o quanto eu me sinto horrível por tudo isso. Se eu pudesse dar a minha vida para tê-la de volta, eu daria, desculpe." A família de Elizabeth se negou a comentar, referindo-se a Alyssa apenas como um monstro. A sua defesa segue tentando dizer que o ocorrido se deve aos vários problemas mentais, como depressão e transtorno de personalidade, alegando ter sido uma falha não ter internado-a antes do pior acontecer. Vários psicólogos chegaram a analisá-la após o ocorrido, afirmando que ela sofre de transtorno depressivo maior, além de transtorno de personalidade borderline. Atualmente, ela segue presa no Tillicholdt Correctional Center, cumprindo uma pena de prisão perpétua com um adicional de 30 anos. Em julho de 2024, ela tentou uma audiência de liberdade condicional, a qual lhe foi negada. No momento, ela só terá direito a uma nova audiência em 2029. Mas ainda assim, ela precisa cumprir a pena adicional. Ou seja, caso consiga uma liberdade condicional, ela apenas poderá deixar a prisão em 2059. Em 2017, a mãe da jovem Elizabeth moveu um processo de $5 milhões contra Alyssa Bustamante. O andamento desse processo é mantido em segredo pelos advogados, sendo que não está claro se ela possui toda essa quantia. Contudo, uma das cláusulas do processo é a de que Alyssa deve notificar caso receba qualquer tipo de indenização devido à publicidade do caso.
Tendo em vista a febre atual com séries e filmes sobre serial killers reais, essa acaba sendo uma ótima estratégia da mãe de Elizabeth para evitar que a assassina de sua filha receba qualquer tipo de compensação financeira por um crime tão cruel. E por fim, Neemia Griego recebeu o título de criança mais temida, quando aos 15 anos assassinou toda a sua família a sangue frio. O crime aconteceu na noite de 19 de janeiro de 2013, no Novo México. Na ocasião, o jovem Neemia Griego estava munido de 2 rifles quando entrou no quarto dos pais pouco depois da meia-noite e atentou contra a vida de sua mãe. Conforme relatou posteriormente, seu irmão mais novo estava dormindo ao lado da mãe e não queria acreditar que Neemia havia atirado nela. Ele teve de mostrar o corpo dela ao irmão para convencê-lo do que fez antes de também atirar contra ele. Depois disso, ele ainda atentou contra a vida de suas irmãs mais novas, de 5 e 2 anos. Mas a história não para por aí. Isso porque o pai dele não estava em casa no momento. Ele apenas retornaria pela manhã. Neemia sabia disso e armou uma emboscada para seu pai, atirando nele no momento em que entrou em casa. Após cometer tamanha barbaridade, ele foi para a igreja local, onde tentou se justificar ainda com as armas nas mãos, mas logo foi dominado pelo pastor e por um detetive aposentado que passava por ali. Seu depoimento foi bastante perturbador, com ele alegando que ter feito aquilo após uma discussão com sua mãe e que, tomado por pensamentos perturbadores, ele planejava seguir até locais públicos, atirando contra as pessoas até que a polícia chegasse e o acertasse. Durante seu julgamento, havia uma indecisão do que fazer, se ele deveria ser julgado num tribunal juvenil ou adulto. Inicialmente, um tribunal juvenil determinou que ele deveria permanecer num centro de reabilitação até que completasse 21 anos, mas após recurso do promotor, essa sentença foi revogada. Neemia foi julgado como adulto, sendo declarado culpado de 2 homicídios em 2º grau, além de 3 acusações de abuso infantil, resultando em morte. Ele foi condenado a 3 prisões perpétuas, além de um adicional de 7 anos. Em 2022, o Supremo Tribunal do Novo México manteve a condenação contra ele, rejeitando alegações de que as punições estariam severas demais. Além disso, eles também definiram que ele apenas terá direito a uma revisão da pena em 2043, quando estiver com 52 anos. Atualmente, ele segue preso na Lea County Correctional Center, sendo que seu caso é um dos mais lembrados quando é levantada a pergunta: até que ponto adolescentes podem ser responsabilizados como adultos? A defesa dele segue alegando que, na verdade, ele precisava de ajuda psicológica, sendo vítima dos seus traumas. Já os promotores alegam que o autor de um crime tão frio e calculista merece estar atrás das grades. E você, qual a sua opinião sobre tudo isso? Não deixe de comentar.